Irmãos, a Bíblia é o evangelho do uns aos outros. Uns aos outros. Eu coloquei 7 uns aos outros, mas tem mais de 20 na Bíblia. É tudo uns aos outros. Perdoar uns aos outros. Amem uns aos outros. Assim, pessoas vão perceber que vocês são meus discípulos. É tudo uns aos outros. Nesse sentido, temos que valorizar o irmão que está ao seu lado. Irmãos, Deus põe a pessoa certa, na hora certa, na sua vida. Vamos fazer uma correção? A palavra dolo é enganar, em grego. É doulos, ok? Doulos. Doulos é escravo, tá certo? Hoje eu cheguei, o que a gente faz? Minha esposa põe arroz para cozinhar, minha filha põe papel aqui ali, eu coloquei água, galão de água. É isso, gente. Que bênção de ser doulos, amém? Irmãos, aqui eu volto num ponto muito importante. O que é a igreja? A igreja é reunião de pessoas salvas. Pessoas que acreditam que Jesus Cristo é o único, suficiente Salvador. Amém, irmãos? Ponto final. Mas o que essa igreja faz? 2 coisas. Igreja presbiteriana, 2 coisas. Primeiro, onde há sacramento, ceia do Senhor e batismo. Hoje nós vamos fazer ceia do Senhor depois. Onde há sacramento, ceia e batismo. Segundo requisito, lugar onde a palavra de Deus é proclamada em verdade. Igreja que não prega a palavra, Cristo, deixou de ser igreja, não é mais igreja. Provérbios 6, ele fala assim, Deus odeia 7 coisas. A primeira coisa é os olhos arrogantes. Senhor, derruba a casa dos orgulhosos. Orgulho procede à destruição e espírito altivo à queda. Vamos ler o último versículo? Vamos lá? Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede. Se você quiser lutar contra Deus, vai firme. Continue orgulhoso. E um pastor falou assim, orgulho, pecado do orgulho é como cerveja. O que é cerveja? Cerveja é o vício mais comum, é ali que começa. Qualquer um acha que uma cerveja não é problema e está perto. E vai viciando. Ninguém acha que é orgulhoso. Ah, não, eu sou humilde. Tudo é graça de Deus. Não, você é orgulhoso. E eu também. Hoje eu queria compartilhar com vocês sobre uma pessoa tão interessante, que eu amo esse cara. É o Lucas, colaborador, companheiro de Paulo. Lucas foi o primeiro missionário médico e o médico pessoal de Paulo. A maioria dos escritores da Bíblia não são assim muito estudados. Exceção, Lucas. Então, ele escreve umas linguagens, umas palavras que, na época, todo mundo... Uau! O que significa isso? Que a gente não lê linguagem original. Mas na língua original, uau, que cara culto. Lucas também foi o primeiro historiador da história. Ele registrou tudo baseado em fatos históricos e em ordem cronológica. Irmãos, 60 anos de história. O único historiador, pensa no Novo Testamento, o único historiador foi Lucas, livro de Atos. Se não tivesse livro de Atos, você não vai conseguir entender o que Paulo está falando, o que está acontecendo. Por que Paulo brigou com Pedro? Por que Paulo está falando para essa igreja? Volta para Atos. Opa, estou conseguindo entender. E Lucas tinha grande interesse pelos pobres e marginalizados. Todos os autores da Bíblia são judeus, exceção, Lucas. Então, amados, ele é o único defensor de pobre, marginalizado. Olha aqui na frente,
parábola do filho pródigo, que todo mundo conhece, só está no livro de Lucas. Rico e Lázaro, bom samaritano, só no livro de Lucas. O único que escreveu infância de Jesus Cristo, o livro de Evangelho de Lucas. Ele está interessado na criança, mulheres. Lucas foi uma pessoa que sonhava com o reino de Deus. Atos começa com o reino de Deus, termina com o reino de Deus. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu muitas provas. E apareceu um período de 40 dias falando sobre reino de Deus. Reino de Deus. Olha que interessante. Mateus tinha uma visão, só judeus. Escreveu, visando alcançar judeus. Marcos, só romanos. Livro de Evangelho de João, os crentes, igreja. E o Lucas entendeu a visão de Deus. Cada um fez o seu papel. Lucas olhou para todos os povos. Reino de Deus. Queremos ser uma igreja que sonha reino de Deus. Então Lucas tinha esse sonho. Irmãos, vamos ler esses dois textos? Vamos ler junto? Vamos lá? Mas o anjo lhe disse, não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo, luz para a revelação. Então, tenta checar, quando você for ler livro de Lucas, Atos, reino de Deus, todos os povos, gentios. Essa é a visão do Lucas. Segundo ponto Lucas foi uma pessoa muito humilde. Atos 16, 10, 11, é a primeira vez que Lucas está junto na viagem missionária. A segunda viagem missionária, Lucas, Paulo, Silas, com Lucas agora junto. Acho que ele entrou na viagem missionária junto. Irmão, se fosse eu, Marcos, eu teria escrito Atos 16 assim. Concluímos que Deus chamou Paulo, Silas, Lucas para pregar o Evangelho. Se fosse eu queria registrar meu nome, deixar registrado ali. Fui eu fiz. Mas ele nunca pôs o nome dele. Ao invés de colocar o nome dele, nós. Porque ele é uma pessoa muito humilde e também para exaltar Jesus Cristo. Foi Jesus que fez. Por que ele faz isso? Foi a obra do Espírito Santo. Atos do Espírito Santo. Então, meus amados irmãos, queremos ser essa igreja sonhando o reino de Deus. E nós. Quem falava muito é o diabo. Isso aqui a gente usa versículo para falar que surgimento do diabo. Como é que surgiu? Vamos ler junto? Vamos ler junto devagar? Vamos lá? Como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Você que dizia no seu coração, subirei aos céus. Erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as altas nuvens, serei como o Altíssimo. Mas às profundezas do chão você será levado, irá ao fundo do abismo. Na linguagem original aparece 5 vezes eu. Eu vou fazer meu trono, eu serei mais alto do que Deus. Eu. E se tornou o diabo. Nós vamos realizar a obra de Deus. Exaltar o nome de Jesus, exaltar a obra do Espírito Santo. Amém? Nós.
Tomem sobre vocês meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. Jesus falou duas características. Eu sou manso e humilde. Manso significa domado, domado pelo Espírito Santo. Domado, controlado. Esse é o significado. Humilde é considerar os outros superior a mim. Essas duas características têm que fazer parte de todos os cristãos. Quem conheceu Jesus, tem essa intimidade com Jesus, tem relacionamento com Jesus, tem que ter essas duas características. Alguém que é crente por tanto tempo, mas não tem essas duas características, opa, não é crente, chance é grande. Mansidão e humildade. O terceiro ponto que eu queria compartilhar, Lucas foi o cara que permaneceu ao lado de Paulo até o final. John Stott, ele fala assim, quem entendeu o contexto de segunda carta a Timóteo, não tem como não chorar. Não tem como não chorar. Quando Paulo fala, 2 Timóteo 4,11, só Lucas está comigo, o contexto é esse aí. Paulo velho, preso, doente. Paulo fala, todos me abandonaram. Só Lucas está comigo. Fiel companheiro, né? Fiel companheiro. Isso foi uma bênção para Lucas, por quê? Convivendo na prisão, o que vai fazer na prisão? Paulo, me explica o que aconteceu na primeira viagem missionária. E na segunda? E Paulo, e aqui? O que aconteceu? Por isso que ele conseguiu escrever o livro de Atos. O livro que eu recomendo desse pastor, Gordon MacDonald, que certo dia ele teve síndrome de pânico. Síndrome de pânico. Ele começou a tremer, medo de encontrar gente. Aí ele começou a repensar sobre a vida dele. Ele pergunta assim, quando eu ficar velho, daqui a 10, 15 anos, aposentar, quem vai ficar ao meu lado? No livro ele fala assim, nós precisamos de 3 tipos de pessoas. Vamos ler junto? 3 tipos de pessoas, vamos lá? Bons amigos, pessoas que aprendem e crescem. Explorador, foi na África. Ele queria ensinar para as crianças africanas como sobreviver no mundo. Capitalismo. Então ele deixou um balde cheio de chocolate, bala, coisa deliciosa. Aí falou para meia dúzia de crianças, quem chegar primeiro aqui vai ganhar bala, chocolate. Tudo que está aqui, essa criança vai ganhar. E o que aconteceu? As crianças seguraram a mão, correram junto, chegaram junto. As crianças gritaram, Ubuntu! Ubuntu significa eu existo porque nós. Eu sou porque nós somos.